Verso 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós para que vos não ouça. Meus irmãos, o nosso Deus, ele continua sendo o mesmo. Aleluia. Nosso Deus, ele sempre esteve no lugar de sempre, que é no controle de tudo. Mas o Senhor, ele continua ainda com seus braços e ouvidos abertos, esperando a nossa atitude. Aleluia. Mas como nós temos buscado ao nosso Deus? Deus continua no mesmo lugar, mas como é que nós temos nos dirigido a esse Deus Todo-Poderoso? Porque muitas vezes vem na nossa mente o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fez prodígios, o Deus que fez muitos milagres outrora, e parece que aquele Deus foi aquele que continuou no passado, mas não é. O nosso Deus é o mesmo Deus de hoje e sempre. Como é que nós nos temos nos dirigido a Deus? O livro de Êxodo 3, capítulo 9, por favor, irmão Edante. Êxodo 3, 9, vai dizer a palavra de Deus. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também eu tenho visto a opressão dos egípcios que oprimem. Eis que o clamor de Israel chegou até a mim. Imagina-se que naquele tempo de escravidão, se tinha muitas murmurações. Imagino eu que, Senhor, por que estamos passando por isso? Senhor, por que a vida é assim? Cadê a promessa de Abraão? Seria mais reclamação do que clamor. Aqui ele está dizendo que o clamor subiu. Então, quando o povo clamou, Deus ouviu. Quando o povo dobra os seus joelhos e coloca o seu coração naquele que tudo pode, Deus, ele escuta. Deus, ele não recusa a oração do justo. Isso é a Bíblia que nos diz. Nós vimos aqui em Jonas, capítulo 2, verso 2. Por favor, irmão. Jonas, capítulo 2, verso 2. Vai dizer a palavra do Senhor. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. A Bíblia ele não respalda sobre Deus, ele continua no mesmo lugar. A palavra vai dizer lá em Romanos, não me lembro realmente o capítulo versículo, mas Paulo ele vai dizer que Abraão ele esperava contra a esperança. Como é que alguém consegue esperar contra a esperança? Pela fé, meu irmão. Mas ele conhecia o Deus a quem ele servia. E muitas vezes nós temos o nosso Deus como fosse um remédio, uma dipirona. Você tem uma dor de cabeça, você busca a dipirona, você toma e a dor de cabeça some. Aí você não sabe mais onde foi que botou o remédio. E Deus não é assim. Às vezes parece que é nós que precisamos, parece que é Deus que precisa ser salvo, e não é. O pecador, o miserável e condenado ao inferno somos nós. Dependente daquilo que você faz ou deixa de fazer, Deus, ele continua sendo Deus. Deus, ele não vai perder nada, dependendo da sua situação. É claro que o plano de Deus é a salvação. Tem muitas pessoas ruins no mundo. Deus poderia muito bem dizimar cada uma delas e fazer a limpa. Mas o plano de Deus é a salvação. Talvez essas pessoas ainda não tenham ouvido a palavra de Deus, porque talvez nós, às vezes, não entendemos sobre o nosso chamado e muitas vezes não transmitimos aquilo que de graça recebemos para também distribuir. Então, é fato, irmão, que todos nós passamos por angústias, mas a maneira que nós buscamos a Deus é que faz toda a diferença. Não é simplesmente chegar e buscar a Deus. Deus, ele foi um Deus minucioso em tudo que fez. Tudo de Deus foi perfeito. Se nós formos na Bíblia, só saindo um pouco, vai dizer que a salvação não é por obra, para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça. Depois lá atrás vai dizer que a fé sem obra é morta. Então ele faz uma junção para dizer que não é nenhuma nem outra exclusivamente, sim pela graça de Deus. Então, a maneira que nós chegamos a Deus para que esse clamor ele seja subido, faz toda a diferença. Lá em Jeremias 29, 13, ele vai dizer: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o teu coração. Aleluia. Se não for de coração, não adianta. Deus, ele conhece cada passo. Estava falando com os nossos alunos hoje de discipulado. Eu não sei exatamente os números, o Eusébio é mais preciso que eu, mas se não me engano, Saul reinou 38 anos, irmão Eusébio. Sei que quando Saul, se não me engano, quando ele começa a reinar, Davi ainda não tinha sequer nascido. Tinha nascido já.
Mas o profeta vai dizer que Deus já tinha achado um homem segundo o seu coração. Então, antes que você vir ao mundo, Deus já tem um propósito para você. Aleluia. Ele já conhece, ele já tem todo aquele planejamento. Mas existe algo chamado livre-arbítrio, que no final do seu caminhar, você vai entender, e futuramente, com certeza, nós saberemos o que é certo e o errado que cabe a nós, o caminho que vamos seguir, mas o Deus, ele continua lá sendo o mesmo. Porque muitas vezes nós temos o hábito, e quando as coisas saem do rumo, a culpa é de Deus, não é sua. Por que que Deus permitiu? Sim, tudo que acontece é a permissão de Deus. Mas algo nós fizemos para que isso tenha sido acontecido. No versículo 2 ele vai dizer: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O pecado, ele tem nos separado de Deus. Nós devemos chegar a Deus com um coração honesto. O pecado, ele precisa ser confessado e abandonado. O problema não esteja em Deus, mas em nós, porque nós criamos ali uma barreira espiritual, e o pecado guardado no coração, ele impede o acesso a Deus. A palavra de Deus, irmão, ela é tão séria, num certo ponto, que vai dizer que se você tem algum problema com o seu irmão, alguma coisa do seu coração, a sua oração sequer ela vai ser ouvida, ela não vai subir. Então, qual tipo de cristãos nós estamos sendo, para antes de que nós venhamos a questionar a Deus o porquê que isso está acontecendo, nós temos que saber como é que nós estamos também interiormente. Aleluia, Deus. Se eu chego na igreja, meus irmãos, e eu sei a cor, o rasgado que tem no sapato do meu irmão, a cor da meia do outro, do blazer do outro, toco no celular, você não vê prestar culto. Se você prestou atenção naquilo que foge, naquilo que você foi fazer, você também está errado, você também está pecando. Como é que você quer cobrar uma perfeição de Deus, que é o único perfeito, se você sequer está fazendo o básico? Se você criou ali uma barreira espiritual que está separando daquele que é o Criador, daquele que fez tudo fora do normal, porque o nosso Deus é esse Deus, o Deus do impossível. Para que hoje nós estivéssemos aqui, Ele criou um sacrifício perfeito, para que nós tivéssemos outra chance. Mas muitas vezes, aqui está o nosso erro. Como é que nós temos chegado perante a Deus? Como é que está o nosso coração? Como é que está a minha vida perante meu irmão? Sim, porque a palavra de Deus ela é muito certa e muito reta em relação ao amor de irmãos e irmãos. Então, se o nosso coração ele está em conflito com algo, há uma barreira espiritual entre Deus. Como é que você quer ser beneficiado por um milagre, por uma bênção de Deus, se o mínimo que Deus pede é que sejamos obedientes e você não está sendo obediente, eu não estou sendo obediente? Deus não é um Deus de confusão, Deus não é submisso a nós, pelo contrário, nós somos submissos a Deus. Aqui nós vemos, por favor, irmão Edanjo, Salmos, capítulo 66, verso 18, vai dizer a palavra de Deus: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. É a palavra de Deus que está dizendo. É fácil, irmão? Não é. Era para ser fácil, porque nós sabemos o caminho. Nós sabemos o que temos que fazer e o que temos que não fazer. Por que não fazemos? Talvez pela nossa natureza pecaminosa, mas isso às vezes tende a ser um hábito. Às vezes nós temos o hábito de colocar o erro lá do passado para justificar os nossos. Muitas vezes, eu cheguei a falar isso outrora: eu sou assim porque o meu pai era assim, meu pai fez isso, por isso eu faço. Não, irmão, a palavra de Deus diz que uma hora, vai chegar a hora, que aquele que vai comer a uva verde é que vão ter os dentes ásperos. Eu acho que ele não fala diretamente só em relação aos últimos, o juízo, a salvação. Eu acho que é agora mesmo. Vai ter uma hora que você não vai poder mais encobrir perante a sociedade o seu erro, porque perante Deus, irmão, esqueça, você não consegue esconder. Quem pensa que engana a Deus está se enganando, né? Então o Salmos ele é muito claro nisso, na questão de nós estarmos limpos para chegar perante a Deus. Aleluia. Porque nós nos preparamos para toda coisa terrenamente. Se eu tenho que ir a uma consulta, a um encontro, eu vou
tentar ir da forma que é pedido, da forma legalizada, formalmente. E por que para Deus você tem que chegar do jeito que você quer? Mas Deus ele é misericordioso para lhe ouvir. Não pense que Ele não vai lhe ouvir. Como Ele nos restaurou como novas criaturas, a palavra de Deus vai dizer que as coisas velhas ficaram para trás, nova criatura é, mas os erros que nós cometemos no passado, nós vamos dar conta. Deus ele está sendo misericórdia, está lhe dando uma nova identidade. Mas você ainda vai dar conta daquilo que você fez, porque você precisa disso para que esteja tudo formalmente debaixo da lei de Deus. Provérbios 28:9 vai dizer a palavra de Deus: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. A mesma coisa dos Salmos. O que eu quero chegar a dizer? Que se nós vemos a igreja, fazemos nosso papel de cristão, se nós temos uma boa obra, mas se nós guardamos algum rancor, se nós não liberamos o perdão, se nós não pedimos perdão, se nós temos aquela intriga, por pequena que seja, e lá em Gálatas vai dizer uma série de coisas que proíbem que o homem entre no reino dos céus, né, José? Tampouco chegar a Deus. Isso nós devemos nos perguntar: por que, Senhor, que a minha oração, por que eu peço e eu não recebo? A palavra de Deus vai dizer: pede muito, recebe pouco, porque pede mal. Porque pede mal. Não era para ser tão difícil nós chegarmos até Deus, porque aqui está o manual e Ele dá o passo a passo de como nós chegamos. Nós devemos praticar o bem, não para a salvação, como eu já falei antes, salvação não é por obra, mas para que, dessa forma, seja agradável a Deus as nossas obras. Vamos dizer aqui, Miqueias, capítulo 3, verso 4, irmão Dante, por favor. Miqueias 3, verso 4. Ele vai dizer: então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá, antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Porque tem muita gente que faz a obra para aparecer para o homem. Tem muita gente que ele está ali ajudando, mas falou lá em Jeremias: se não for de coração, Deus enquadrinha o coração de todos nós. E esse ato de você tentar enganar Deus, tentar passar para as pessoas algo que você não é, você está recriminando a si próprio. A si próprio. Porque o nosso Deus, o que Ele quer é obediência. Tudo se parte de uma obediência. Para que nós consigamos chegar a algum lugar, nós temos que ser obedientes à palavra de Deus, que é muito claro no que diz. E, juntando esses dois versículos que eu separei, gostaria de ver aqui, irmão Dante, Malaquias 3:6, porque Deus ele dá aqui um alerta, que Ele está no mesmo lugar. É que nós tenhamos que, como diz lá em Coríntios, que examine lá nós mesmos para ver onde é que nós estamos errando, porque o erro nunca foi de Deus, porque eu, Senhor, não mudo. Malaquias 3:6, eu, Senhor, não mudo. É o próprio Deus que diz: vós, aos filhos de Jacó, por isso não sois consumidos. Porque certamente essa nossa geração é uma geração muito difícil. Lembro que quando o povo estava saindo do Egito, teve uma passagem que Deus diz: Moisés, levanta, vai com o teu povo. Eu não vou, porque o teu povo é de duro serviço, para que eu não os consuma pelo caminho. Então hoje, imagine hoje, quantas adorações a outros deuses, quanta idolatria, quantas coisas erradas nós fazemos. Já pensou se o Deus não fosse o mesmo? Nós teríamos sido consumidos, meu irmão. Então, meu irmão, já resumindo, Deus não mudou. Deus continua com os ouvidos e as mãos estendidas para nos receber. Basta que nós chegamos até Ele. Né? Quem mudou foi o homem. Os nossos pecados esconderam o rosto de Deus. E o problema não está em o que esteve em Deus, mas o problema está no pecado não confessado. Quando o povo se arrepende, essa barreira cai, e Deus sempre foi poderoso para salvar e sempre volta a agir em nosso favor. Eu gostaria de finalizar citando mais um versículo para que os irmãos meditassem, ficassem no coração de vocês. É um versículo bem conhecido, está em Isaías 55:6, para que nós
possamos trazer isso para dentro do nosso coração. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Se ele diz que invocai-o enquanto ele está perto, é porque tem uma hora que ele não vai mais estar. Tem uma hora que, como diz o louvor, né, daquele povo barulhento, alguém com voz de lamento vai dizer que aquele povo foi embora para Sião. E vamos cuidar e buscar o nosso Deus para que não sejamos um de nós, o povo com voz de lamento, porque aquele com voz de lamento certamente conhecia a palavra de Deus e se perdeu pelo caminho. O nosso Deus é fiel, o nosso Deus, ele é imutável, está pronto para nos receber, mas somos nós que precisamos de Deus. O plano de Deus sempre foi a salvação, nós busquemos enquanto é tempo. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.